Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, agora a Deus, igreja. Pode dar essa salva de palma para Jesus, de todo o coração, cenáculo, com alegria na alma. E saber que Jesus está aqui nessa noite e Ele é o maior de todos aqui. Amém, igreja? Está feliz com Ele? Diz amém. Deus abençoe toda a igreja Cenáculo, a fé. Pode se assentar, meus irmãos. Na paz de Jesus, com o teu interior, com a tua cabeça voltada para Ele agora. Amém? Obrigado, irmão. Meus amados irmãos, o pastor, eu quero agradecer, meu bom Jesus, por nessa noite poder estar aqui com vocês. Amém? Porque pessoalmente para mim, a minha alegria, a minha felicidade não é de pregar, mas ver o Espírito Santo tendo a liberdade que Ele necessita e precisa para propagar a verdade do Evangelho, a verdade cristã, a verdade da palavra de Deus. Eu ficaria feliz de estar aqui, independentemente se eu fosse ou não pregador dessa noite. A alegria do cristão realmente é ver Jesus falando com ele, com a igreja, com toda a liberdade que ele precisa, exatamente que nesse momento, né, a sociedade tenta tirar dele e da igreja também. Então essa alegria eu gostaria de transmitir aos amados irmãos, compartilhá-la com você, amém, porque a igreja realmente é esse lugar, o melhor lugar do cristão, o melhor lugar, amém, do crente fiel, daquele que serve a Jesus, pois é aqui, amém, nesse ambiente que muitos já congregam há anos, que nós tivemos as nossas melhores experiências. Amém, cenáculo? E quem ficou triste aqui dentro, a gente já sabe o que foi o diabo. Amém? Porque esse daí, com certeza, nós nunca, jamais satisfaremos ele. Bom, meus irmãos, quero oficializar hoje, dia 13 de abril de 2014, estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja Cenáculo a Fé, em São Paulo, transmissão, amém, direta, simultânea, pelo horadaverdade.com. Privilégio esse que nós não saberemos até quando vamos usar, amém, em mãos, mas enquanto tivermos, amém, com certeza esse ministério irá usar para este fim, para que o Evangelho seja propagado, anunciado antes que Jesus venha. Amém? Então um beijo muito forte a todos os meus irmãos que se encontram aí, grande parte membros desse ministério, outra parte convidados de Jesus de outras igrejas evangélicas, não importa, a minha palavra é uma só, a verdade é única, amém? E aí é onde a gente se reúne, aonde a gente se une, amém? No parecer da fé. Que Deus abençoe a todos, vamos ouvir o que Deus vai falar aqui nesta noite. Cenáculo a Fé vai levantar sua mão direita para o céu, vai cumprimentar os teus irmãos pela internet, dizendo a eles, Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus, cenáculo. Bom, meus irmãos, antes de nós orarmos pelo que vai ser pregado aqui nessa noite, o pastor eu tenho que dizer aqui à igreja que também corresponde à obra, à vontade de Deus, falar com os irmãos aqui, com os que nos visitam, alguns pontos importantes que fazem essa igreja funcionar. Amém? Porque hoje, nesse exato momento, a sociedade lá fora escandalizada, óbvio, pelos maus administradores de igreja. Amém? Infelizmente isso está acontecendo. Nós reconhecemos, Jesus não tem nada a ver com isso. Por isso existem denominações, instituições variadas para você saber escolher a sua igreja, o seu pastor, aquilo que está mais próximo à palavra. E isso é uma coisa importante para todos nós aqui. E a gente sofre com quem não tem isso. Amém? Sofremos bastante, nos entristecemos muito por causa da exploração que está lá fora sendo cometida através do nome de Jesus. Mas enfim, a igreja não tem como falar ou deixar de falar, amém, de que a obra tem a sua parte material, de que a igreja tem a sua necessidade material. Amém? E eu não falo necessidade material, falta de dinheiro, necessidade de dinheiro, mas de pessoas que amem, porque para mim as pessoas que sentam aqui, elas valem muito mais do que uma nota financeira. Quem frequenta essa igreja sabe que pouco a gente fala de dinheiro aqui. Pouco se fala de finanças aqui. Porque a Bíblia também fala pouco disso. Mas é uma coisa importante que a igreja precisa se conscientizar, porque quando exercitado na medida que Deus pede, nós também somos abençoados. Independentemente que vão fazer ou não com o teu recurso financeiro, com aquilo que Deus mandou você dar à igreja. Isso é um problema da igreja. O importante é para que aqueles que estejam aqui saibam que é o meio que Deus exatamente estabeleceu para poder abençoar
a você, a tua vida, a todos que estão aqui. Então, quando eu falo do recurso material ser humano, eu elevo essa quantia dada, amém, do que uma nota financeira, uma simples nota dada mensalmente, diariamente, não importa. Falta pessoas que amam, falta gente devota, fiel, crente, centralizada na pessoa de Jesus, e a igreja precisa disso, amados, amém? A igreja está precisando muito mais do que a fidelidade financeira do povo em relação aos dízimos aqui. Está precisando, necessitando de um corpo de missão, de um corpo de pregadores, de testemunhas fiéis de Cristo, que a igreja é feita muito mais do que isso, amém? Do que movimentações financeiras. Então, pastor, todo início de culto, eu faço questão de dizer aos amados irmãos que eu não sou profissional, por mais que eu tenha uma formação de pastor de 20 anos, um curso de mestrado de teologia, isso não me faz uma pessoa gabaritada, melhor, mais santa do que ninguém aqui. Pelo contrário, irmãos, mas a responsabilidade minha aumenta na medida em que eu me embaracei com as coisas do Senhor. Para chegar aqui diante dos irmãos e dizer que a igreja, ela precisa de ser amada, valorizada, enriquecida, pelo sentimento que todos nós temos aqui para ofertar. E temos condições. E não se resume em dinheiro. Então, por favor, em nome de Jesus, que você que esteja frustrado, decepcionado, amém, com aqueles que se utilizaram da tua finança, te exploraram, Deus não tem culpa, Jesus não tem nada a ver com isso e a Bíblia também não. Nós não defendemos teologia da prosperidade porque isso não está na Bíblia. Condenamos qualquer concepção materialista. Mas nós não podemos dizer ou deixar de falar, amém, sobre isso, porque a igreja depende também das dádivas voluntárias de todos que congregam aqui, daqueles que constantemente estão aqui. Esta igreja tem luz, ela tem água, ela tem custos, ela tem necessidades. Ninguém viaja aqui, ninguém prega a palavra aqui se não tiver esse recurso. A oração, a intercessão, a ajuda, o estender da mão, a fidelidade de vocês. Então esperem Cristo, irmãos. Amém? Que os amados tenham consciência. Agora, se o pastor da igreja está usurpando, amém, as finanças, o direito das pessoas, abusando, além daquilo que está determinado pela palavra, o inferno para ele é pouco, irmãos. A condenação dele já está preparada. Não vamos focar aqui, vida de pastor, vida de igreja, que você congrega para justificar as tuas faltas, os teus erros. Isso é covardia. Não faça dos erros dos outros uma carta de desculpa para Deus, porque Deus não vai levar em conta o que os outros são ou fazem, mas o que você é. Isso tem que falar mais alto aqui dentro dessa igreja. Quero deixar bem claro que Cenáculo da Fé, pastor Daniel Batista, que são as imagens mais utilizadas aqui nesse ministério, a nível de mídia, publicação, não importa. Não estaria hoje em pé, divulgado, trabalhado, publicado, se esta igreja não se dispusesse a uma ação voluntária. Pastor Daniel Batista hoje representa uma igreja, um corpo, pessoas, inúmeras delas. Eu não sou chefe de igreja, nem também empresário de uma. Sou irmão de fé de muitos aqui, que tem colaborado e ajudado comigo naquilo que o Senhor nos vocacionou. Então, por mais que o rosto deles não apareçam junto com o meu, eles sabem e eu também sei, que esse ministério não seria nada, essa igreja não seria nada, se não houvesse um conjunto de pessoas aqui, desde a menor até a maior. Então, que em nome de Jesus todos tenham amor para entender o que eu estou falando aqui, fidelidade com Cristo para entender o que eu estou falando aqui, que com certeza nós não sabemos falar das pessoas que entram e saem dessa igreja sem fazer nada por elas, não saberemos o destino delas, não sabemos o que será delas, mas daqueles que entram aqui, daqueles que trabalham aqui, que semeiam aqui, que amam essa obra, eu sei dizer qual vai ser o fim deles. Então esperem Jesus que todos os amados que estão me escutando aqui nessa noite possam realmente admitir como pastor de que nada daquilo que a igreja tem feito é um ato corajoso, é uma brincadeira. Pelo contrário, há coisas sérias por detrás,
daquilo que essa igreja tem feito. Recentemente nós saímos de 2 processos criminais por perjúria, falso testemunho, defamação, exatamente por uma publicação que eu fiz de 2 deputados, pastores que estavam frequentando lojas maçônicas, abertamente, e processaram o pastor por defamação, me mandaram para o júri, o processo foi para Goiás, outra parte do processo foi para Brasília, amém? Nós testemunhamos aqui que nós ganhamos essa causa, que o Senhor deu a essa igreja uma vitória tremenda sobre esses 2 chacais da Assembleia de Deus, mas para os irmãos terem uma dimensão de que nós não estamos fazendo aqui uma brincadeira, estamos correndo risco de vida pelo que a gente faz aqui. Então que todos tenham a mão na consciência e saibam de que nós não somos aqui como moleque, não estamos aqui como aventureiros, sabemos do que queremos, sabemos do que Deus quer, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Bom, irmãos, semana que vem agora nós temos programa Decisão, na quinta-feira, a 13h, transmissão ao vivo pela 1230M lá em Massachusetts, Estados Unidos, e também pelo horadaverdade.com. Vou estar pregando a palavra ao vivo, e lembrando a Igreja Santa Fé que nós temos uma rádio lá, um horário de programa na rádio lá em Massachusetts, porque nós temos um núcleo de uma obra nossa lá, sendo alimentada, constantemente disciplinada, doutrinada, com a esperança de que nós realmente consigamos abrir uma igreja lá. Como temos outros pontos de pregação aqui em São Paulo, amém, também queremos que nos demais estados, estamos trabalhando para isso, o que está faltando é pregador. Orem, na quinta-feira à noite, culto aberto às 8 da noite, culto público, para todo mundo vir, quem quiser vir, ninguém é impedido de vir, amém, nem o diabo, ele pode entrar, ouvir, assistir, não tem problema nenhum dele entrar aqui, até porque a gente sabe, amém, que o dia dele também está próximo. Não incomoda a presença dele para mim, porque é insignificante. Tem gente que acha que a presença dele é um fator de diminuição. Pelo contrário, a presença dele aqui é um fator de bênção, que o cara está preocupado comigo e com a minha igreja, entendeu? Sexta-feira, programa Hora da Verdade, 5 da tarde, horário de Brasília, pela televisão aqui em São Paulo, capital, pela TV aberta, TV de maçonaria, TV de catolicismo, TV de espiritismo, TV de tudo que você pode imaginar. Tudo quanto é tranqueira que você pode imaginar tem lá. Mas no horário das 5 às 5h30, filho, nós entra para pregar. Daí, a música que toca é outra, não é a música do funk, nem do rap, filho, mas da fé. Então os irmãos que estão nos acompanhando pela televisão, vocês sabem o que eu estou falando aqui, amém? E não esquecendo que esse programa, como eu disse para os irmãos, a igreja toda é o pano de fundo dela, além de Jesus, trabalhando com ela, amém? Então, na sexta às 5 da tarde, no domingo, como hoje, culto aberto, normal, às 7 da noite. Só lembrando, amém, meus amados, que nesse domingo agora nós não teremos doutrinação. O pastor Daniel não poderá estar de manhã no domingo, então não terá doutrinação. Os amados vão estar aqui só para orar, 9 da manhã, só para orar. Quem entendeu, levanta a mão. Para orar você vem, que eu vou querer saber se você veio ou não, ok? Então os amados, por favor, divulguem, ajudem a divulgar quem faltou hoje aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada, ok? Continuando a pedir aos irmãos de que vocês não deixem de colaborar a Igreja Santa Fé na divulgação de sites, de conteúdo, etc. Nós estamos vivendo uma restrição muito grande, amém? Uma restrição, são tantos problemas, irmãos, tanta notificação de processo, de incriminação nessa igreja que o pastor eu me perco, amém? Mas nós estamos tendo inúmeras restrições, inclusive de nós criarmos um caminho na nuvem, que chama internet, para atrair pessoas pelo mecanismo de visitações. Inclusive o Facebook, que é uma das páginas mais utilizadas para o âmbito social, nós estamos tendo muita complicação para divulgar aquilo que nós temos colocado lá. Então é necessário, eu tenho orientado os irmãos que têm Facebook aqui, de compartilhar, amém? De você também curtir, é necessário. E outra coisa que temos pedido, de vocês entrarem em certas comunidades, blocos sociais, inclusive evangélicos, para colocar o conteúdo da nossa igreja lá dentro por conta própria. Para você sentir um pouquinho na pele o que eles vão falar de você. Vão te xingar, vão te escrachar, vão falar que a tua mãe é uma meretriz, que o teu pai é isso, que o teu pastor é não sei aquilo. Daí você vai sentir um pouquinho do que falam de mim, dessa igreja aqui.
que 90% é xingamento. É mesmo. Dá até nojo de você ler o que eles falam para a gente. Mas não importa, o conteúdo é bíblico, tem que ser dito, é a vontade do Senhor. E nós não estamos aqui para servir a homens, amém? Acho que até um desafio para a igreja que está aqui, que gosta de dar uma de Hércules, de bonitão da Balachita, aquela coisa toda, de botar no perfil dele Jesus para valer, a verdade cristã, o evangelho, amém? Para que realmente o Facebook entenda, amém, que o grupo maior das pessoas ali não são as que discordam, há um grupo que concorda, amém, também, e que ele pode se arriscar quando ele recrimina o que a gente está falando aqui, tá bom? É isso que eles têm que entender, que não é o 90% do povo só que discorda, não, tem outra grande porcentagem que também está em busca dessa verdade e não encontra, amém, sei lá, quantos têm feito isso? Ajudado, colocado lá na comunidade A, B, C, mandado para lá uma publicação, uma que seja, e se infiltra lá, envia lá. Não é o que o satanismo faz com a igreja? Não é o que o satanismo tem feito com o evangélico? Vamos fazer com eles também. Pau no diabo, vamos ficar de pé. Descer a ripa nele. Meus irmãos, você tem Bíblia na mão? Então faz esse barulho que o diabo não gosta aí. Vai, cenáculo! Fala alto, escuta aí, ó. Olha o barulho no cenáculo da fé. Amém. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua voz, abre o teu coração, ora crendo que Ele já está aqui. Vai, cenáculo, com fé. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Os internautas orando conosco, estamos ao vivo. Em nome de Jesus, dia 13 de abril de 2014, diretamente da sede da Igreja Sagrado Café em São Paulo, transmissão da campanha Toque da Trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor. Meu Senhor do Senhor, meu Senhor do Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Jesus. Liberamos o teu sangue, meu Senhor, que toda potestade, toda malignidade, meu Senhor, que circula nas regiões celestes, que estão, Senhor, a se manifestar na terra, que elas sejam, Senhor, impedidas, que elas sejam repreendidas, meu Senhor, no meio daqueles que te clamam, no meio daqueles que te servem, no meio daqueles, Senhor, que escutam a tua palavra, meu Santo poderoso, no teu sangue, nós te pedimos, fala, meu Senhor, fala, meu Jesus glorioso, queima, quebra a iniquidade, a impenitência, a soberba, o orgulho, quebra a apostasia, a rebelião, as facções, pelo teu sangue, meu Santo Senhor, as heresias, o falso profetismo, no teu sangue manifesta de espada, rompe, Deus da glória, no poder do teu sangue, Senhor, a tua misericórdia, preparando esta igreja, preparando esta obra, Senhor, para te receber no céu, quando o Senhor vier, se manifestando em glória, para buscar a tua igreja na terra. Meu Santo Jesus, visita esta alma, visita esta vida, visita, Senhor, este lar, visita esta família, quebra, meu Senhor, agora, todo inimigo da vida, todo inimigo, Senhor, da fé, todo aquele que se levanta contra a cruz e a tua palavra, fala, Deus poderoso, no poder do teu sangue, quebrando, meu Senhor, toda feitiçaria, todo satanismo, toda bruxaria, pelo teu sangue, põe a tua espada desembanhada sobre a tua igreja, disciplina ela, purifica ela, Senhor, a prepara para o dia da tua vinda, para o dia final, em nome de Jesus, até o dia do aparecer do nosso Senhor no céu. Amém, Jesus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Então abra cenáculo, o texto que nós vamos ler aqui é o texto de 1 Timóteo, capítulo 7, aliás, capítulo 6, verso 7. Vou ler o versículo 6, a igreja abre 1 Timóteo 6, 6. Um abraço, um beijo forte a todos que estão conosco pelo horadaverdade.com, participando desse culto nessa noite. Estamos ao vivo, dia 13/4, diretamente da sede da Igreja Sagrado Café em São Paulo, transmissão da campanha O Toque da Trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus com os sinais. Deus abençoe a todos que estão conosco em nome de Jesus. A Igreja Sagrado Café, leia comigo 1 Timóteo 6, verso 6, que diz assim: de fato é grande lucro, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com o que nos vestir,
estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns desviaram-se da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nela da glória a Jesus, cenáculo? Passe a sentar, Deus abençoe toda a igreja. Amém. Eu já escutei pela boca de muitos pastores, cenáculo, contrários a esse parecer que Paulo coloca aqui como base do Evangelho, que igreja que prega muito sobre salvação de alma e deixa de tratar sobre coisas antropológicas, coisas relacionadas a satisfações e necessidades materiais, como igreja radical, como igreja exagerada. Já vi críticas e mais críticas a respeito desse parecer. De que a igreja que se prega muito sobre salvação de alma, sobre perdão de pecados e se foca no propósito do Evangelho salvístico de Jesus, tá? Ela tem tendências a esquecer também da vida. E quando se fala isso, os críticos querem dizer que tem tendência a esquecer da beleza, tendência a esquecer da saúde do corpo, da família, etc, etc, etc. Então deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Não é o parecer da Bíblia. Não é a essência da doutrina de Cristo, dos apóstolos, de que, porque nós amamos a nossa alma, porque passamos a valorizar o nosso bem espiritual, esquecemos da nossa parte material. E passaremos a viver da luz, das irradiações, passaremos a viver de doações, de heranças, porque nós não queremos mais trabalhar, cuidar de família, ser pai, ser mãe, etc, etc, etc. É um absurdo. Óbvio que é uma crítica sem fundamento, porque a Bíblia trata sobre ser humano em vida em seu contexto integral. Não desconsidera nenhuma parte. Trata tudo direitinho, nos conformes. Mas nós temos uma prioridade. Nós temos um foco. Quer dizer, nós temos a ordenança de que seja colocado diante do que Jesus fez por nós na cruz, ações de primícias. Então não quer dizer que, por a alma vir ser colocada como primeiro plano de salvação de Cristo na nossa vida, que nós vamos desconsiderar que nós estamos em terra agora e nos relacionando com outras pessoas. É uma crítica covarde, tá? Porque quem estuda a Bíblia sabe que Jesus veio em terra não para conhecer o corpo do homem. Como poderia aquele que criou perguntar ao corpo qual é o sentimento da dor? Não existe isso. Ele desceu à terra para uma missão e tudo aquilo que o homem poderia sofrer, passar, viver, ele também experimentou. Quer dizer que Deus não desconsidera de forma alguma o que nós estamos passando humanamente falando. Mas Paulo ele entra com uma noção de prioridade, que é a piedade, e pede à igreja de que a fé fosse a prioridade de toda a igreja, e que quando entrasse na questão material, quanto à questão humana das pessoas, de que a dose disso fosse o contentamento. A dose disso fosse o equilíbrio. E nunca a ideia, a noção
a esperança de que a matéria substitua aquilo que Deus obviamente se preocupa muito, a alma. E todos nós sabemos aqui, ele mesmo notificou, que a obsessão pela matéria, pelas satisfações materiais, foi o principal fator de muitos terem se desviado do caminho de Jesus. Então a matéria, quando passou a ser uma nota, um papel, que para nós hoje aqui é o dinheiro, muito mais ainda. Porque dentro dessa circulação de bens, de fortunas, de agregados materiais, de ambição, de metas financeiras, muitos conseguiram falir a missão de Jesus na sua vida pessoal por causa disso. O trabalho individual passou a ser mais importante daquilo que Deus deu, a salvação. Então a gente se preocupa com o que as pessoas pensam de nós pregando aqui em cima, é óbvio, porque elas olham a gente chegando na igreja e vê o pastor dentro de um carro bom, e elas pensam que aquilo foi fruto da igreja. Não foi, eu estou pagando. A casa que eu moro não é minha, é de família. Eu sou casado há quase 20 anos e não tenho uma casa própria. Nós temos problemas com a questão da satisfação e o contentamento, conciliar essa questão. Sermos satisfeitos ao mesmo tempo com pouco, com não tudo o que a gente queria. Então há uma necessidade muito grande hoje de se pregar isso dentro do movimento evangélico, principalmente, onde rola, vai para lá e vai para cá, a ideia de que Deus, Ele, por intermédio do dinheiro, comprova a vida, comprova a bênção, comprova a presença. Nunca, jamais. Vai estudar as origens. E se você for olhar, pesquisar a origem das finanças, da circulação financeira, não vai para o céu, você vai ficar na terra. Porque foi o homem que deu nota para o mundo. Não foi Deus que deu nota para a humanidade, mas o homem. Mas levando em consideração que Paulo não é um louco, de que ele tem a noção de que o Evangelho tem para si um valor para agregar em um ponto específico do homem, que ele não pode falar com a sua missão. O Evangelho é uma semente, é uma propriedade que precisa ser colocado na parte do homem, uma parte específica do homem, e ele não pode falhar nessa missão. Então ele entra exatamente com a crítica, para deixar claro, nós não somos pregadores de finanças, nós não somos pregadores de administração financeira. O papel da igreja, a missão da igreja e a de Cristo não é pôr dinheiro na conta de ninguém. Quem faz isso é o trabalho, é a tua especialização. E se você quiser ter noção disso, vá para uma faculdade, vá em outro lugar. Mas se você quer ouvir Evangelho, então não espere de que ele trata de cifras, de que ele venha tratar de valores. Porque o foco do Evangelho, o objetivo central do Evangelho, não está em conquistar para o homem um mundo, mas dar ao homem o que o mundo não pode dar: vida. 1 Coríntios 15, versículo 51, versículo 58. Primeira Coríntios 15, versículo 51, versículo 58. É óbvio que nós gostaríamos de ser conhecidos pela sociedade, identificados como pastores pela sociedade, por uma palavra diferente dessa: dinheiro. É o que a sociedade nesse exato momento está preocupada com a igreja, o quanto os pastores estão ganhando. Eu sinceramente gostaria que ela estivesse preocupada comigo, pelo que eu estou pregando a nível de absurdos, corrupções e iniquidades que estão nessa terra. Agora eles estão preocupados com quanto eu estou ganhando. Quantos pastores ganham? Por quê? Porque a igreja é culpada disso. Mas 1 Coríntios 15, 51 a 58, que eu vou ler com a igreja, trata sobre
a questão da existência humana, a concreta. E Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte o teu aguilhão? Aonde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? Paulo, ele trata aqui em 1 Coríntios exatamente aquilo que foi discutido muito tempo dentro da igreja. Se a matéria e o espírito podem ser separados. Foi o tal conhecido dualismo. Muito debate, muita discussão teológica em cima da questão. Bom, a matéria pode se separar do espírito ou vice-versa. Segundo a palavra de Deus, estas partes não podem ser separadas enquanto elas estiverem em vida. Mas serão quando Jesus voltar. Quando Ele vier, mas serão, quando se manifestar o Cristo da glória, todas estas partes poderão ser, ou na morte ou na volta de Cristo. Há muitos que entendem o seguinte: olha, quando Jesus voltar, o homem integral sobe, mas a palavra de Deus fala que nós vamos passar por uma restauração definitiva. Então aquilo que eu estou subindo, com o que eu estou subindo, para Deus não presta, porque Ele vai restaurar definitivamente. Então se trata de coisas que vão ser separadas no dia da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não morrermos, nós somos obrigados exatamente a lidar com a matéria, com a necessidade material e com a necessidade espiritual. Então, quando a palavra de Deus ela entra na estrutura do homem, ou seja, da sua existência, ela diz: ele tem carne, ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. O homem é formado disso. Mas a parte dele, mais importante, a sede dos aspectos particulares de suas funções mais importantes, é o corpo, a alma e o espírito. É aquilo que o homem é por dentro, a sua individualidade, vitalidade, sentimento íntimo, consciência. Tanto que Paulo fala em alguns versículos anteriores que os irmãos leram, amém, que a nossa alma é o nosso corpo espiritual. E a parte da carne humana, segundo a palavra de Deus, é a parte do homem ligada com o mundo, com a fraqueza e com o pecado. Então nós temos uma divisão na Bíblia, dentro dessa estrutura que se faz, o que se revela o homem. Então, quando a palavra de Deus ela entra dentro da estrutura de todos aqui, ela diz exatamente o seguinte: a sede da manifestação da preocupação de Deus por intermédio do seu Filho está voltada inteiramente, exatamente para aquilo que está dentro dele e não fora dele. Porque a parte mais importante do homem é aquilo que ele sente, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele deseja. Por isso que a Bíblia tem a alma como sendo o nosso corpo. E a carne para nada serve. E já disse o nosso Senhor. Pode ser que você esteja meio escandalizado de ouvir isso. Mas a palavra de Deus, ela se preocupa exatamente em descrever o homem como Deus, na verdade, nesse momento quer tratar. E se nós fôssemos perguntar para a palavra de Deus, nesse exato momento, perguntarmos a elas, nós podemos nos livrar do pecado, podemos nos livrar da carne, dos desejos pecaminosos, das tentações que estão no mundo, desses sentimentos perversos. Paulo até em Romanos capítulo 1, verso 9, ele diz: não. Nós temos que sacrificar todas estas coisas que precedem da carne para o espírito,
para que o espírito não se corrompa e o interior do homem permaneça em comunhão com Cristo. Se os irmãos lerem, até um texto que ele diz o seguinte: aquele que se inclina para a carne, para as coisas da carne, ele está morto para Deus. Mas aquele que se inclina para tratar o corpo espiritual, aquele que está dentro dele, esse tem vida para Deus. Este existe para Deus. Então são expressões que a Bíblia usa para descrever o ser humano como Deus vê. A parte mais importante dele é aquilo que ele é como essência. Mas materialmente, a Bíblia trata a parte física dele, a parte carnal dele, aquilo que está em contato com o mundo, com uma coisa menos preocupante e perigosa. Não podemos separar o espírito da matéria. Tanto que Paulo diz: miserável homem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E falou exatamente com base no quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque o ser humano realmente, sem Cristo, ele é isso. Não podemos separar o nosso espírito da carne, o nosso espírito dessa parte maldosa. Mas se nós perguntarmos para a palavra de Deus: olha, Bíblia Sagrada, o homem é mais matéria ou espírito? O homem é mais matéria ou parte espiritual? Ela vai dizer 70%, para não falar 80%, ele é feito de coisas espirituais. E 20% desse ser humano é feito de matéria. Então, quando nós passamos a cuidar, a tratar mais daquilo que é carnal do que espiritual, nós ignoramos aquilo que a palavra de Deus está falando aqui. Daquilo que nós necessitamos, precisamos intactos diante de Deus, para sermos admitidos por Cristo quando Ele voltar. Alma e espírito aqui é o teu corpo. E essa parte que você tanto se preocupa com beleza externa, exteriorização desse ser que espiritualmente talvez você não seja, mas pela roupa que você veste, pelo que você come, talvez você engane. Há pouca preocupação com os traços do teu rosto, com a carne que sobra no teu corpo, com a vestimenta, com a alimentação, que até mesmo são tratados como bases e prioridades da raça humana. A palavra de Deus não trata como prioridade, não trata como coisa mais importante. Mas ela também não é omissa, porque ela diz: o homem precisa existir. Ele não pode deixar de ser matéria. Então, se ele não pode deixar de ser matéria e de existir, então Deus entende que nós vamos ter que saber direitinho administrar esse corpo aqui que de vez em quando não funciona bem. Mas aí é que entra a questão: se a orientação da palavra de Deus consiste de que para Deus o mais importante é a salvação do corpo espiritual do que a carne, então nós temos que se focar nesse entendimento. Concebemos essa lição, entendemos que a orientação que Deus nos dá de nos tratarmos e nos amarmos mais por dentro do que por fora é a coisa certa e mais correta que nós temos que fazer. Então que nós não tenhamos como uma ideia idiota, mas como uma fé concebível, louvável, bíblica, com comprovações científicas. Porque nós estamos falando de uma coisa que está unida agora, mas que amanhã, quando separada, saberemos quais são aquelas que são imortais, eternas, e aquelas que vão se decompor, apodrecer, como todo mundo sabe do que eu estou falando. Nós sabemos muito bem o que acontece com o ser humano integral quando ele se separa. O que é eterno, o que é imortal e o que vai para a cova, para feder, decompor como todo mundo. Então Deus tem prova espiritual, científica, histórica para te dizer que nós valemos mais para Deus, na nossa essência, do que aquilo que nós ganhamos. Para Deus o homem vale mais. É mais importante espiritualmente presente do que a sua forma material.
E não adianta você querer reverter os fatores. Você pode não querer fazer isso, mas amanhã Deus vai te fazer obrigado a isso. Se não for pela volta de Cristo, vai ser pela tua morte. Aonde todos que já foram para este lugar foram obrigados a enfrentar a realidade do ser humano. Até um outro dia, eles agregavam para si glórias, honras, méritos e conquistas, ao ponto de se acharem superiores à raça humana. Mas quando Deus abateu cada um deles e os fez voltar para as suas origens, quando foram separados das suas partes, foram obrigados a admitir e a reconhecer que o homem é mais parte espiritual do que parte material. Ou você cai nessa, ou você é tido pela palavra de Deus como um ignorante, que nem a vida foi suficiente para te ensinar. Porque a direção espiritual doutrinária cristã é fazer com que a igreja tenha um empenho, uma dedicação, voltada exatamente para uma beleza interior, uma beleza espiritual, uma formação espiritual, uma consagração espiritual, porque Deus se preocupa com aquilo que Ele sente, com aquilo que Ele pensa, com aquilo que Ele planeja, com aquilo que Ele prepara dentro de si. E Jesus já colocou, quando veio aos fariseus, já colocou a eles como o interior do homem, como sendo a sede de todas as suas funções. O seu coração como sendo a fonte de tudo aquilo que ele é. E qual o mundo e a sociedade que ele se deparou? Qual o mundo das hipocrisias? De homens que estavam mais preocupados em estabelecer uma regra do que comem, do que vestem, do que aquilo que pensam, do que sentem e do que são interiormente. Ao ponto do Senhor colocar os tais que se utilizam de templos e religiões para se esconderem, como sepulcros caiados. Exteriormente eles parecem homens belos, mas espiritualmente eles são homens maus, mortos, sujos. Então, enquanto essas duas partes estão unidas, levando em conta que Deus também se preocupa, também tem planejamento na fé relacionado à tua parte material, enquanto a Bíblia nos diz que não há como fazer o homem se salvar tirando ele do seu corpo, tirando ele daquilo que ele é, tirando a sua identidade, a sua história, os seus problemas. Pelo contrário, Jesus pegou, com a força da cruz, ele pegou e determinou que, pelo seu poder, pela sua obra, o Espírito ganharia a matéria, a essência ganharia a matéria, a regeneração e a santidade ganhariam o pecado, ganhariam a força do poder de Cristo, ganhariam no sentido de que o pecado não venceria mais. Jesus pagou este preço, e nós precisamos aqui nessa noite entender o seguinte: olha, Paulo, a tua crítica em relação a uma piedade com contentamento, ela tem base cristã, ela tem base evangelística, porque a partir do momento que a igreja estiver cuidando mais da matéria do que sua parte espiritual, ela está demonstrando que ela não conhece Jesus, que ela não sabe nada de cristianismo. E nem entendeu. E nem entendeu o significado da vida. Porque a vida me diz, goze das coisas mais simples. Desfrute das coisas mais simples. Porque o homem pode ser feliz e realizado sem tanta nobreza, luxo, sem tanta matéria, sem tanto dinheiro.
Vamos ser felizes da maneira mais natural possível. Porque as coisas mudaram muito. Foram mudando ao longo do tempo. Agregando valores, concepções, ideias, ao ponto de nós chegarmos em pleno século XXI e fazemos uma estatística com a opinião das pessoas, e 99% delas escravas exatamente dos valores materiais, não se preocupando mais com aquilo que são, mas com aquilo que elas não conquistaram. Infelizmente, nós estamos vendo a decadência. Um pai para o filho só é valoroso se o pai tem condições financeiras para dar o que o filho pede. Se o pai for um pobretão, sem dinheiro, o filho pensa já, quase nascendo pensando assim, que o pai não presta para ele. As virtudes, as qualidades, o caráter, a integridade, o amor, o respeito, os valores que até poderiam ser valorizados ali, também pregados ali no mundo, não estão sendo mais vistos por ninguém. Parece que nós só temos existência quando há dinheiro. Se não há dinheiro, se não há finanças, se não há riqueza, nós não existimos mais. Mudar! E não me faz essa cara de crente, porque você não é. Pode ter certeza disso. Não estou pregando aqui uma palavra que eu nunca preguei. O que eu estou pregando, muitos aqui já sabem. Mas tem uma coisa, quando Deus fala, você se comporta simuladamente, como se você não estivesse vendo isso. Como se você estivesse consciente disso e não vivesse esse estado. Será que os níveis de insatisfação, tristeza, opressão, mágoa, rancor, perca de valor por vida, pensamento de suicídio e de morte, não são derivados dessa pessoa que não conseguiu alcançar dignidade e respeito por finança? Lhe garanto que 70% dos teus problemas estão relacionados a isso. Porque o problema aqui, que é problema para Deus, muitos não estão focados, então por isso nem estão pensando. Nós estamos chegando na seguinte conclusão. Bota 1 milhão na conta desse cara para você ver se ele não muda o comportamento dele. Se eu tivesse essa condição, o cara ia me chamar de anjo. Ia dar um beijo na minha boca. E eu não ia deixar, lógico. Dava um beijo na minha boca por 1 milhão. Mas a igreja pregando sobre salvação, valorização interior, valorização e investimento espiritual. Nós somos taxados como louco, maluco, doido. Estamos querendo tirar o povo da sua casa, da sua família. É que nem o povo que lá da tua família fala. Você entrou naquela igreja, você mudou, o teu pastor lavou a tua cabeça, você anda meio lunático, você só pensa naquilo, só pensa nisso. Você esqueceu a tua vida, a tua beleza. São as acusações feitas contra a igreja Cenáculo da Fé. Nós não podemos aqui separar o espírito da matéria. Eu não vou poder, a igreja não vai poder ignorar que existe uma carência, uma necessidade física também. Mas a orientação da palavra de Deus é que nós estejamos mais voltados para dentro do que para fora. E os valores materiais não podem substituir 70% daquilo que você é feito. Corpo, alma e espírito. A carne não pode valer mais do que o corpo espiritual. Essa sensação de impotência, de desvalorização, que você sente todas as vezes que você não tem o poder de compra, deveria ser maior, mais profundo, quando você estiver sujo. Faltando com a parte de conduta. Porque as pessoas se sentem mais pesadas, sofridas, angustiadas, mais humilhadas quando falta moeda para comprar. E não sentem tanto temor e até tristeza quando façam alguma coisa errada. Parece que a balança pesa mais para a questão de quem não tem a matéria do que quem não tem condições espirituais. Até dentro da igreja.
interessa quem é o Silas Malafaia, quem é esse cara, mas ele prega uma filosofia, uma didática de como fazer a dinâmica do homem da conquista. Todo mundo está atrás desse tipo de evangelho. Aquele evangelho industrial, profissional, está todo mundo adorando, e você percebe que caras como este fazem fama. Por quê? Porque ele tem toda uma visão teórica, bíblica não, teórica, baseada exatamente no quê? Naquela pessoa que faz funcionar para a sociedade, para o patrão, para o Estado, para as leis, para a organização social, mas para o céu, para Cristo, para o reino e para a igreja não. É mais uma psicologia do que ministério pastoral. E tem gente que gosta. Então nós não separamos a matéria do Espírito, mas eles querem separar a matéria do Espírito. Por quê? Porque pregam mais sobre poder aquisitivo, poder luxuoso, grandeza material, dignidade com finanças, piedade com lucro financeiro. Mas só não são valentes e corajosos para assumir isso. Mas a doutrina apostólica diz, não. Deus precisa fazer com que o homem exista, com que ele tenha matéria, ele não é formado só de espírito. Ele precisa ter um corpo, uma carne também, estar no mundo. Não há um duelo de Deus com a carne, mas a carne contra o espírito, a carne contra a fé. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para que o Espírito supere todas essas coisas que estão no mundo e estão na nossa natureza, para que Cristo vença em nós. Mas Deus precisa fazer com que a igreja exista, com que as pessoas existam. Então quem falou que ele não precisa da matéria, ele precisa, só que ele mandou, por intermédio do Evangelho dos Apóstolos, que ela não substitua, com que ela não seja mais amada e mais valorosa daquilo que ele mandou você cuidar, tua alma, teu espírito. Mas eu quero que a igreja abra o texto de Mateus 16, 26. Olha para o teu irmão do lado e diz assim para ele, o homem é mais parte espiritual? Fala para ele. O homem é mais parte espiritual do que matéria. Ele é mais espírito, alma, do que corpo. A Bíblia diz, a alma e o espírito somados valem mais do que o teu corpo. Para Deus, a carne não serve para nada, mas a alma e o espírito convertidos para Cristo também salvam a carne. Lê o texto, Cenáculo, Mateus 16, 26, lê. Amém. Só que a igreja leu meio desconjuntado. Lê todo mundo junto, vai filho, lê com fé. Pronto, o vagabundo encontrou a palavra que ele queria. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, se ele vai perder a sua alma? Palavra para vagabundo. Agora ninguém mais precisa trabalhar, pagar a conta, vamos desistir da vida, vamos desistir das responsabilidades cívicas, sociais, porque agora eu vou viver da luz, da igreja do pastor. 24 horas orando, jejuando, clamando. É teoria para vagabundo. Porque esta palavra aqui se chama, Cenáculo da Fé, unidade psicomática, tá? Sabe o que é? O homem ligado à vida. Sabe o que quer dizer isso, Cenáculo?
que Deus precisa do mundo para gerar os seus propósitos. Ele não veio extrair, tirar a igreja do mundo natural, da vida natural, porque para Ele, a vida que nós estamos vivendo aqui agora, é um caminho para ir para lá, aonde Ele está. E essa unidade na Bíblia também tem. Que Jesus também se preocupa com a tarefa da vida, com as coisas da vida, com aquilo que nos relaciona com o mundo. E nós não estamos criando uma tese aqui, hoje, nessa noite, de que porque a alma vale mais do que as coisas terrestres, do que a nossa carne, de que agora a única coisa que importa para mim é viver por isso. Não é o que Jesus está querendo dizer, é prioridade. Vai estudar mandamentos, buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas, e depois Deus lhe acrescenta na medida que Ele julga aquilo que você precisa. Mas a prioridade é buscar o seu reino, a prioridade é amar a Deus de todo o coração, que é um dos principais mandamentos. É disso que nós estamos falando aqui, de que o mandamento, o evangelho não está querendo dizer deixe de ser pai, deixe de ser mãe, deixe de ser trabalhador, deixe de ir em busca também da tua sobrevivência. Pelo contrário, se preocupa com a parte material do ser humano, de que ele sobreviva para fazer a obra, a vontade de Deus na terra, como precisa também dos recursos naturais do que Deus criou, para que o homem também continue executando o plano de Deus. E um dos textos que a gente leu, tem a visão o quê? De que Jesus realmente está tratando doutrinariamente daquilo que você deve amar. Chorar, se entregar, se esfolar, se sacrificar, por algo que é eterno, não momentâneo. Jesus está tratando de virtudes, de privilégios que nós temos que morrer para conseguir, e não trocar por simples satisfações, cuidados da vida, cuidados do mundo, seduções, por tempos. É essa orientação que o Senhor está dando. Mas tem outro texto também, Lucas 12, 15, lê. Então, o homem voltado, ligado a si próprio, Deus fala, o corpo espiritual que está nele vale mais do que a sua carne. O homem ligado com a vida também não é diferente, porque Deus precisa da carne para fazer o homem existir, como Deus precisa também da vida para fazer com que o homem execute os seus planos, mas sempre com o seguinte discernimento, que o homem não vale mais aquilo que ele consegue, que o seu valor não seja voltado mais àquilo que ele conquista, mas aquilo que ele é para Deus. Lê o texto aí. Versículo 23, lê. Lê bem alto junto, cenáculo. Entendeu o que Jesus está falando? Não é um ensinamento de desistência que ele está dando, mas ele está dizendo o seguinte: qual é o nosso valor? Qual o valor de um cristão? O que ele conseguiu na terra, o que ele conquistou em terra, ou aquilo que ele é para Deus na essência? A alma vale mais do que o corpo. A alma vale mais do que uma vestimenta. A alma e o espírito valem mais do que qualquer coisa que enriqueça a carne, que enriqueça o homem por fora. A nossa prioridade é aparecer para Deus, existir para Ele, por intermédio de uma comunhão, de uma santidade, de uma busca, de uma disciplina, de uma obediência, o investimento que a Bíblia pede. Porque o conjunto contraditório que o mundo busca agora como modelo é exatamente o fator do homem que ignora a sua parte espiritual, que é 70%, 80% da estrutura do homem, para investir só em 20%, 25%, 30%, que é a sua matéria.
E quando entra no mundo, na terra, na vida, em contato com a terra, com o mundo das pessoas, os seus objetivos, os seus planos, as suas metas, todas elas voltadas para o quê? Para enriquecer mais o homem material do que o homem espiritual. Nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar dele. Mas eu dizia o seguinte, Paulo não tinha uma crítica alucinógena, maluca, doida, completamente o contrário disso, doutrinariamente fundamentado no Evangelho. Que ele estava exatamente pregando para a igreja lá atrás, a igreja histórica, de que os irmãos que estivessem ali não chorassem, não se entristecessem porque não tem dinheiro, não se acusassem porque não tem dinheiro, não se sentissem desproporcionais por não terem dinheiro, ou então não achassem que isso é falta de bênção. Porque os indicativos nossos aqui, que mostram a presença de Deus, que mostram a sua ação, a sua misericórdia, a sua compensação, a sua graça, não está naquilo que a gente conquista aqui, mas naquilo que a gente é. Filho, veja, você é rico por este estado espiritual que você vive. Você se enriqueceu com Cristo desde o dia que você lavou seus pecados no sangue dele, que você adquiriu um caráter renovado, que você adquiriu em Cristo, você entendeu? Um espírito renovado, uma transformação interna. Mudou-se pensamento, mudou-se sentimento, mudou-se planejamento, mudou tudo aquilo que você precisa mudar por dentro. Então o céu diz, a tua glória é essa, é ser limpo por dentro. Porque limpando o copo por dentro, fora também ficará. Não é isso que Jesus ensinou? E com porém, não pode separar o homem da vida. Não pode separar o homem do mundo. Porque Deus precisa da vida e do mundo para fazer as suas obras acontecer e aparecer. Então nós não fomos chamados para sair do mundo. Fomos chamados em Cristo para vivermos a fé no meio de todos eles. Então nos dois textos que eu dei, amados irmãos, Jesus está tratando exatamente em Mateus e Lucas, que eu li com vocês, que a vida ela tem curso e ela tem manutenção. Em todos os aspectos, ela precisa de um curso e de manutenção. Nós precisamos sobreviver. João 4,50. Então a vida ela se divide em seguintes aspectos. A primeira delas que eu quero mencionar aqui aos amados irmãos, que Deus não ignora, está na Bíblia. Deus não ignora a vida natural. Olha o que Jesus fala em João 4,50. Vai, cenáculo, lê alto. Amém? Lê alto, que estão lendo tudo embaralhado. Eu tenho que dar uma disciplina para vocês lerem alto. Vamos lá. Amém? Leu de baixo. Amém? Amém? A quantos o Senhor não restaurou na sua parte natural? A Bíblia não nos dá essa visão. Jesus não se preocupou com essa parte da vida, de que todos vivessem. Ele não veio para dar uma pistola na mão e atirar na cabeça do povo e mandar direto para o céu. Jesus não veio executar a morte, ele veio executar a vida. Então, por favor, o Evangelho também se preocupa com esta parte, que está se definhando, se destruindo. Ele veio, se manifestou para recompor toda a vida completa. Então, muitos o Senhor disse, haja vida sobre a morte. Quero que ele viva. E o tal ressuscitou. E o tal foi restaurado nas suas partes. Está no Evangelho, na ação de Jesus com a humanidade. Então a vida natural é aquela que só termina quando a morte entra. E esta vida que vai em decorrência da morte
Tiago 4,14 fala o seguinte: que esta vida é cheia de fragilidades, de limitações. Ela não é eterna. Ela nasce, cresce, floresce e seca. Então o que a Bíblia está dizendo? Essa vida existe, Deus se preocupa com ela, o homem não pode se separar dela, mas ela não é tão importante para Deus. Lê o texto aí. Amém? Ou seja, essa vida é curta e cheia de fragilidades. É como se a Bíblia dissesse assim: olha, Deus não ignora que a vida exista, esta vida natural exista. Deus deu ao homem, o homem precisa dela para executar os seus planos, mas ela não está em primeiro lugar. Como a carne não está para a nossa estrutura, as satisfações, a liberdade de ir e vir, não são fatores de prioridade aqui. Bom, se entrarmos na questão da dignidade, uma pessoa cristã, ela é digna quando? Quando ela consegue levantar da sua esteira e andar, porque Jesus disse para ela: caminhe e anda. Ou ela é digna e vitoriosa quando Jesus diz a ela: seja bendita, filha do meu Pai, porque aqui há muitas moradas. Qual a dignidade maior? Aquele que andou, quando saiu da sua esteira, pelo poder de Cristo, ou aquele que entrou no reino do céu, porque se preparou para isso? A Bíblia me diz: aquele que conseguiu gerar a vida eterna. Porque aquele que andou na esteira, eu não sei qual foi o fim dele, mas ele só teve uma experiência a ser vivida com Cristo, que lhe trouxe satisfação e alegria. Mas este pobre à direita, que se arrependeu e disse: filho do Altíssimo, lembra-te de mim quando estás no reino do céu. Este entrou com Jesus no reino para viver essa felicidade eternamente. Qual dos dois são maiores para Deus e mais importantes? A vida natural Deus não a ignora, mas Deus diz: esta é frágil, passageira, porque a mais poderosa de todas elas não é aquela que o mundo produz pela sua reprodução humana, mas aquela que Jesus dá por intermédio da fé. Essa que nós devemos amar. Aleluia. Mandaré piastevre amara poteros da manastúria. Aí a Bíblia entra com Jesus como proposta gloriosa. Quando ele se manifesta, ele se encarna diante da humanidade, ele vem dizendo de uma vida que os homens não tinham, de uma vida que os homens não poderiam reproduzir, de uma vida que eles não poderiam conquistar por si próprio, de que para eles terem era necessário que eles crescem, obedecessem, aceitassem a Jesus na vida pessoal, em suas vidas. Aí entra o propósito da evangelização, de dizer aos homens que a vida que Deus zela é a vida da alma, que a vida que Deus zela é a vida do corpo espiritual. Ele sabe que nós precisamos estar no mundo para executar esse plano de salvação, mas enquanto estivermos no curso da vida, nesta terra, neste mundo, Ele quer que a gente caminhe, que a gente ande pensando mais naquilo que é eterno do que aquilo que vai se findar, daquilo que é eterno do que aquilo que vai se esgotar. São inúmeros textos, inúmeras referências, mas eu quero ler uma delas aqui. 1 Timóteo 4,8, leia para mim, cenáculo. 1 Timóteo 4,8. Há uma divisão de ideias sobre o verbo que detona, a expressão que detona a vida. E a Bíblia faz questão de dizer qual é a vida que Jesus veio dar e a vida que nós já temos por natureza. Quem testifica diz amém. Quem testifica diz amém. Amém. Será que a vida que Jesus veio dar é a vida que eu já tenho? Muita gente lê a Bíblia e não entende nada. Mas olha o que Paulo fala, 1 Timóteo 4, lê.
ponto, falou o louco aí. Muita gente pensa, é o louco, é o maluco. Imagina, a satisfação, os cuidados com o mundo também me trazem riqueza, também me trazem gratificações. A satisfação também é uma coisa importante. Mas a Bíblia está dizendo assim, mas não é a prioridade. Você correr, você andar, você ter uma vitalidade física é importante para a gente executar o plano de Deus, mas não é prioridade. Porque a prioridade nossa é exatamente nós chegarmos diante de Deus quando Ele nos chamar limpos, purificados e restaurados por Cristo. Porque esta é a ascensão de todo cristão, como Deus o vê, não como o homem o enxerga. Até um texto maravilhoso que Jesus prega, que Jesus fala, de Lucas 16, 25, e a igreja confirma para mim se não é a parábola do rico e de Lázaro. Diz amém. Quem já leu esse texto diz amém. É Jesus pregando em comparação uma situação que a gente não sabe se de fato aconteceu. Mas ele fala de um rico e de um pobre miserável, mas ambos diferentes em questões sociais, diferentes em questões humanas, mas iguais, relacionados à questão do quê? Da natureza. Pode-se haver diferenças sociais aqui nesse mundo, mas para Deus todo mundo é igual. E aonde se faz a diferença para Deus? Na questão humana, naquilo que você viveu, não naquilo que você tem. Eis aí o rico no inferno e o pobre foi para o céu e está sendo consolado por Abraão. Quando o inferno era exatamente de frente ao paraíso. Isso aconteceu antes de Jesus morrer e ressuscitar. Mas Jesus, por parábola, dizia que o rico lá no inferno, ele gritava e pedia por misericórdia, mas ele já estava separado, definitivamente, condenado eternamente. Mas vendo que ele não podia ir até onde Abraão estava, e ser consolado por Abraão como pobre, miserável estava, ele passou a clamar a Abraão, e a pedir a Abraão coisas que quando vivo aqui ele não pediu. Uma delas, que a sua família ouvisse a palavra e se convertesse. De que a sua família fosse avisada, de que há uma parte do homem que é eterna, e é essa da qual nós temos que nos apegar, cuidar e zelar, porque esta nunca vai se decompor, ela sempre vai existir, e vai ser dada de volta para o Pai, para aquele que deu, para destinar a esta ou a este, qual será o seu fim. Este homem passou a se preocupar com o seu estado espiritual, numa hora, num momento, que não dava mais jeito. Talvez seja o que você, na verdade, escolheu para você. Aquilo que era inseparável em vida vai ser separado quando Deus chamar as partes. E o que vai ficar com ele, nada material. Tudo aqui espiritual. É o que ele vai utilizar para o juízo, ou então para a eleição, para o destino da vida. A ferramenta aqui mais utilizada por Jesus na sua pregação, se volta inteiramente para a vida ressurreta, para a vida da alma, para esta parte que em nós não morre em cenáculo, não se decompõe. Nada viemos para o mundo, nada trouxemos para o mundo, me perdoe, nada vamos levar daqui, dizia Paulo. Ele é louco, maluco, lunático? Não, porque ele sabia fazer a matemática certa. O homem tem mais parte espiritual do que parte material. E mesmo Deus não separando essas duas partes, a Bíblia, a palavra, o Evangelho de Jesus manda cuidar da alma, manda cuidar do espírito mais do que o corpo. Ele tinha a doutrina, talvez você não tenha. Ele tinha o Evangelho celestial, não a filosofia. Porque a filosofia, o que ela representa? A harmonização do homem com o mundo. A harmonização do homem com as pessoas. Mas o Evangelho é o contrário disso. É a harmonização do homem com aquele que pode salvar, libertar e curar. E a caminhada, o curso, a manutenção de um homem espiritual vale mais do que o homem material neste mundo. Ou então o que Jesus fez na cruz do Calvário foi em vão para você. Não está pedindo, deixe de trabalhar,
deixe de ser pai, deixe de ser mãe, de conversar com as pessoas, de também entender as fraquezas, a história dela, o sofrimento dela. Pelo contrário. Mas quando a palavra de Deus entra na prioridade, filho, você esquece. Dói mais na alma do que na carne. Quando nós perdemos aqui os valores essenciais dessa vida que Deus defende em Cristo, que está além de uma realização material, financeira, acadêmica, intelectual. É você poder dizer hoje que você está limpo por Jesus, redimido, regenerado e transformado e preparado para a casa Ele te chame hoje. Mas você não pode falar isso, não é? Porque essa parte material que você tem, da qual o teu ego se acende, e que você também usa por determinação própria, ela está ofuscando os teus olhos, para que você não veja o quão miserável, pobre, cego e nu você é espiritualmente falando. Tu diz, Laodiceia, que tu és rica e formosa para os homens, mas eu digo que tu és para mim pobre, miserável, cega e nu. Ou seja, você não é nada aqui no reino, nada aqui no céu. Pode ser entre os homens, mas para Jesus você nem é conhecida. Então quer dizer que Jesus, diante disso tudo que eu estou pregando aqui, como Filipenses 1:20 também fala, Lucas 15:13, Romanos 6:2, diante disso tudo que o pastor eu estou falando aqui para os amados irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário para estabelecer um plano aonde as coisas materiais fossem restauradas ao ponto de serem colocadas como metas espirituais dentro da igreja. Que pastores estivessem mais dedicados e debruçados a dizer como que as pessoas precisam determinar na sua vida progressa, na sua caminhada, na sua trajetória para se enriquecerem e glorificarem o nome de Deus. O cara ganha um prêmio, levanta essa taça, é para Jesus. O outro ganha um prêmio, não sei de onde, ele levanta essa taça, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu amigo, Deus não quer taça, não quer prêmio da terra. Ele está em busca de pecadores que queiram se arrepender e gente que queira obedecer. O maior prêmio da vida cristã é poder entrar lá. Não adianta, é ambição bíblica, é ambição que é celestial. Então Deus precisa da matéria no homem para executar o seu plano. Deus precisa da vida natural, na vida da igreja, na vida do cristão para executar o seu plano. Ele não quer dividir nada. Mas quando as duas estão unidas, Ele quer que uma destas vençam. Esteja em primeiro plano. Sejam mais importantes. E tem gente contrariando a versão. Texto de 2 Coríntios 4,16. Lê bem alto, cenáculo. 2 Coríntios 4,16, vai. Calma, já não está bom? Ainda que o nosso corpo se corrompa, a corrupção que ele está querendo dizer é o seguinte: ainda que a gente decaia em vergonha, desprezo, esfalecimento físico, material. Você quer mais do que uma pessoa leprosa, uma pessoa cega, uma pessoa paralítica, uma pessoa inutilizada nas suas partes físicas, não podendo ter o direito de sequer ir e tomar um banho só? Ainda que eu me decomponha na minha dignidade material, nas minhas necessidades físicas, o meu espírito está intacto. Cristo ainda vive em mim. E ele não precisa de transferência bancária, nem números bancários, para exatamente dizer qual homem ele vai habitar e qual pessoa ele vai amar mais. Porque Jesus
não estabelece comunhão por intermédio de valores terrenos, humanos e carnais, mas valores espirituais, que a Bíblia tanto valoriza e prega. E é hora dessa igreja acordar e entender isso. Que você chora, você entristece, você clama, você busca, você pede, quando o teu bolso aperta, quando as coisas dessa terra vão se estreitando para você a nível de oportunidades, mas espiritualmente você não sente nenhum pesar, pelo jeito que você está nesse exato momento em falta, vergonhosamente, você finge que isso não está acontecendo. Se comporta como se você não estivesse devendo. Por quê? Porque tem mais dignidade no bolso e tem alguma formação? Você reverteu os valores, meu filho. E definitivamente, Deus não rejeita a matéria nem a vida natural. Definitivamente. Mas ele diz, eu preciso da matéria para executar os meus planos. E da vida natural para executar a vida espiritual que ele tanto deseja regenerado aqui. Então nós passamos a entender, a compreender que nós devemos estar ligados à matéria. Está aí Paulo falando. Mas as funções do corpo não são mais importantes do que as funções espirituais. Olha o que Jesus fala agora, João 17, 15. Lê. João 17, 15. Pode ler, cenáculo. Lê o versículo 19. E aí, o que você achou que Jesus disse? O evangelho que nós pregamos então, ele orienta o povo a abandonar e largar as atividades da vida normais de um cidadão, abandonar o mundo. Pelo contrário, eu não posso tirar eles do mundo, diz o Senhor. Por isso eu lhe peço, Pai, que o santifique na tua verdade. Seja sal na terra, luz do mundo, já dizia o nosso Senhor para os discípulos que iam seguir, porque Ele sabe, como todo o reino de Deus sabe, até os anjos, de que nós precisamos do mundo da complexidade lá, para executarmos esse plano de salvação, como dessa matéria chamada carne, para executarmos o plano da salvação, pois dessa carne se regenera filhos para Deus em Cristo, e desse mundo, igreja para Cristo. Então ninguém está aqui se abstendo das responsabilidades por querer amar, valorizar, buscar o ato digno da paz espiritual. Não é porque eu priorizo o meu interior que eu sou louco, maluco, fundamentalista, radical. É porque eu respeito a lei que Deus me deu. E debaixo dela eu prego essa mensagem hoje aqui. Te entrego o recado de Deus. Que é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós ela é o poder de Deus. Já dizia o nosso Senhor, acautelai-vos do mundo, das coisas da vida, dos cuidados da vida, das seduções, da embriaguez, da glutonaria, dos apegos materiais, para que aquele dia, quando ele vier, não te sirva de armadilha. Vigiai e orai para que aquele dia não venha desapercebido para você, meu amigo, que tem usado o cristianismo, usado a igreja, para traçar um plano que Deus não está, para embelezar-se, enriquecer-se em um lado do homem e da vida que Deus trata como sendo segundo plano, para não dizer o último. Porque o Evangelho entende que se você for restaurado por dentro, a tua mente vai saber conduzir o teu corpo.
A Bíblia entende que se você for restaurado e incorporado de Jesus, o teu corpo será conduzido por uma mente brilhosa, iluminada por Deus. A Bíblia entende que se a igreja for discipular, se os crentes que estão aqui forem fiéis, nunca trarão pesar, problemas para governo e político nenhum, a não ser pelo que ela defende e pelo que ela ama. Se há corrupção na igreja hoje, se há escândalos envolvendo hoje evangélicos, é porque eles infelizmente não respeitaram o que está sendo pregado aqui nessa noite. Que o curso, a manutenção e a sobrevivência que estamos defendendo aqui, está além de um carro, além de uma casa, de uma realização material, até de uma beleza externa, porque agora, entendeu, quem tem SIC e RG, é obrigado a dizer se ele vai ser doador de órgãos, não é isso? Ou não? Então agora, obrigatoriamente, estão precisando colocar na descrição de doador de órgãos, de prótese, que mais? Estou doando a prótese daqui, além dos meus órgãos. O ser humano aumentou-se, entendeu? E agora ele não tem um fígado, ele tem 2. Ele não tem um estômago, ele tem 3. Coitado de quem vai receber a doação, né? O homem vai pedir um fígado, vai ganhar uma teta. Coitado do cara. Tenho dó, sinceramente, pastor, eu tenho dó. Tenho dó desse mundo, como é que ele sofre? E nós somos loucos, malucos. Por nesse exato momento temos uma opinião acerca de que as pessoas que estão vivendo lá fora, as pessoas que estão ali dentro agora desse mundo, padecendo, não estão padecendo e sofrendo por uma ineficiência de políticos, Estado, governos, mas no modo geral, porque as pessoas infelizmente reverteram os valores, reverteram as importâncias, e a igreja foi contaminada com isso. O homem agora ele vale mais o que ele recebeu na vida do que ele é. E o mundo é mais importante para muitos quando eles podem ter o que querem, o que sonham, o que se realizam. E a partir do momento em que não poderem mais satisfazer suas expectativas carnais, ideológicas, o mundo não presta mais, não vale mais nada, eu quero me matar. Filho, por que você está querendo se matar? Estou querendo me matar porque eu perdi o emprego. Mas essa é a razão para você querer se matar? Por que você está querendo tirar a tua vida, filho? Porque a minha mulher não gosta mais de mim. É uma iniciativa que a Bíblia condena, que não dá salvação para quem tira a vida. Que não está baseada numa frustração dele com Deus, mas dele com as pessoas e com a matéria. Não tem mais razão de eu viver. Quero me desligar desse mundo e de mim mesmo porque eu não tenho poder de compra e as pessoas que eu amo do meu lado. Acabou a vida para ele. Muitos aqui assim. A tua índole, o teu caráter, a tua dignidade, estão todas elas voltadas para os cursos materiais e terrenos. Você está invertendo os valores, amado. E o que nós vamos fazer hoje aqui? Vamos exorcizar? Vamos levantar a mão e falar, sai, Satanás, desse corpo, dessa vida? Não, eu não vou fazer uma coisa dessa porque o diabo tem um dó dele. Perto daquilo que o homem se tornou, hoje. Tem um dó de Satanás. Porque ele não é o executor de tudo isso que está lá fora agora. Não, nós vamos fazer um apelo aqui. Uma solicitação aqui. De que as pessoas aqui nessa igreja sejam mais cristãs do que mundanas. Mais tementes de Cristo do que amantes da iniquidade. Cuidem mais
do que Deus mandou você cuidar, do que aquilo que o mundo preserva agora. Porque o sustentador da vida e do homem, aquele que dá sustentação e permissão de existência, ele nos direcionou a um ponto do homem específico, que o Evangelho prioriza muito. E eu te preguei sobre isso hoje aqui. E o culto está voltado para isso. Jesus morreu por isso. Padeceu por isso, para dar à humanidade o que ela não conseguiria por si mesmo. Então agora Jesus determina que para você se livrar do pecado, você não precisa sair do teu corpo. Basta você crer nele e obedecer a ele. Então Jesus determinou que para que você obedeça ao que ele te fala, você não precisa sair do mundo, porque ele é a luz que está no mundo. E se você crer nele, terás a vida eterna. Estarás no paraíso com ele. Por isso, use esta vida como um curso que Deus lhe permitiu, que Deus lhe confiou, não para se estragar, para se arrebentar, para se destruir, mas para se salvar. Eu estou respirando, estou vivo, porque Deus me sustentou para um plano maior do que ganhar dinheiro, ganhar a minha alma e a alma daqueles que estão lá na minha casa, duros para Cristo. Dê um motivo para Deus te fazer viver. Dê um motivo para Deus permitir que você seja abençoado na tua área financeira. O que Ele quer? Um voto de confiança teu, que a tua vida não se resume em dinheiro. Você deu esse voto para Ele? Nunca, jamais. Então por que Ele vai te prosperar financeiramente? Se Ele te der um carro melhor do que você tem, você vai ficar adúltero mais 2. Como é o sonho de consumo de todos aqui. Por isso que entra a incompatibilidade. É mais fácil uma agulha, um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se converter. Quando Jesus disse isso, ele não fez opção pelo pobre. Ele quis dizer que para homens que o dinheiro é mais importante do que tudo, é difícil eles se salvarem. Porque a decisão final deles sempre vai ser o poder e o dinheiro. Mas tem uns idiotas, uns ignorantes que falam, sou intelectual fumando baseado. O Partido Verde. Entendeu? Que Jesus, ele é da teologia do pobre. Que teologia do pobre o quê, rapaz? Nem do pobre, nem do rico. Mas quando ele entrou na questão do rico e do dinheiro, ele determinou para os discípulos, estão vendo? Se eu pregar o Evangelho da salvação, a vida eterna, a vida ressurreta, a vida que Deus preparou, que está acima dessa, para esse cara aí, a decisão final dele sempre vai privilegiar o dinheiro dele, não a alma dele. Por isso que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, que eu nunca tentei, do que o rico se converter. Então já é difícil você pôr um camelo no fundo de uma agulha, do que fazer um rico se converter. Você não concorda? É mais difícil fazer o rico se converter, Jesus diz. É uma coisa impossível e ele colocou uma acima da impossível. Nós estamos tratando com o que então aqui hoje? Com pessoas que vieram nessa igreja aqui para aprender com Cristo aquilo que é prioridade, aquilo que é valor, aquilo que na verdade nós precisamos conquistar e, se possível, nos entregar ao ponto de se matar por isso, que Jesus dizia, quem perder a sua vida por amor a mim, ganha a sua vida. Mas quem ganhar a sua vida, perde a vida. Então, se você veio hoje aqui nessa igreja, entender de fé, entender quem é Jesus, entender o que é o reino de Deus que está preparado, quais os valores, do que ele é feito, a ansiedade, a ambição que está lá. Então nós te pregamos um pouquinho de cada uma delas. De que quando o homem vem para Jesus e ele entra em contato consigo próprio, Deus fala para ele assim, você é feito de uma parte maior que eu quero que você valorize. 70% teu é concebível de partes espirituais. É por isso que eu quero que você ame e morra. Morra pela restauração disso. Quando Deus coloca o homem em contato com o mundo, a igreja em contato com o mundo,
Jesus diz aos seus discípulos: vai ser sal na terra, vai ser luz no mundo. E use essa vida para se salvar, enquanto outros usam a vida para casar, comer, beber e morrer. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.